Olá, nosso grupo vai falar sobre a conservação e manejo comunitário de quelônios em localidades do Amazonas. O grupo é composto por Cesário, Kathleen, Loruama, Mateus e Teresa. Bem, os quelônios são répteis que apresentam casco. Aqui nas imagens podemos ver tartarugas marinhas, jabutis e cágados. Na ilustração podemos observar a diferença da tartaruga, do jabuti e do cágado, seja ela pelo formato das suas patas, onde a tartaruga tem uma pata em formato de remo, o jabuti tem uma pata cilíndrica e o cágado já apresenta membranas entre os dedos. A tartaruga se alimenta de produtos marinhos, onde ela vive, né, na água salgada. O jabuti preferencialmente come vegetais, que se encontra na terra firme. Os cágados são onívoros, que eles se apresentam em quase todo o território, seja terrestre ou aquático. Em sua biologia, o quelônio faz parte do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Reptilia e da ordem Testudine. Ele, como disse, o réptil tem um casco, que a parte dorsal é a carapaça e a parte ventral é chamada de plastrão. A ordem Testudine ou Quelonioide se divide em duas subordens, que são a Pleurodira e a Criptodira. A Pleurodira são quelônios que retraem a cabeça ao lado do casco e a Criptodira são os que retraem a cabeça para dentro do casco. Nos Pleurodiras, a gente pode estimar a idade dela através dos anéis de crescimento que ficam marcados no casco. Aqui na imagem à direita, no canto superior, a gente vê os riscos. Cada risco desse representa 1 ano de idade. E para diferenciar um macho de uma fêmea pleurodira, a gente vê pela cauda, que a cauda da fêmea é menor e a cauda do macho é maior, para ele poder fecundar a fêmea. Já os criptodiras, podemos diferenciar o macho e a fêmea pelo formato do plastrão. O macho tem o plastrão côncavo para poder encaixar na fêmea no ato da monta e a fêmea já tem um plastrão reto. Agora vamos falar sobre algumas espécies de quelônios amazônicos, os cágados amazônicos. Temos a tartaruga da Amazônia, que leva o nome científico de Podocnemis expansa, podo, pé, kinemis, unha, pés com unhas, expansa por ela ser bem expandida. O tracajá, Podocnemis unifilis ou unifilis. Unifilis porque uni significa filis, filamento. Ele só tem um filamento, uma barbelinha na parte inferior da mandíbula. Iaçá o pitiu, que é a Podocnemis sextuberculata. 6 porque pela numeração 6 e tuberculata porque ele apresenta 6 tubérculos na parte do plastrão, quando filhote. Irapuca, Podocnemis eritrocéfala, eritro vermelho, céfala, cabeça vermelha. E o cabeçudo, o Peltocéphalus dumerilianus, é um dos quelônios carnívoros da Amazônia. Peltocéphalus, pelto vem de armadura, céfalos cabeça, é como se fosse uma armadura na cabeça. E dumerilianus é o nome do descobridor dele. Assim como todos os animais, os quelônios também têm seus predadores naturais, que são eles as formigas, o jacuraru, as aves, as mucura, os peixes, as lontras, as ararinhas e o jacaré. E eles são encontrados nos rios, lagos, igarapés, paranás, furões e até mesmo em poços de água na terra firme. E embaixo temos algumas imagens onde eles são encontrados. Na primeira imagem tem os furtos suspensos, e eles vão cair para servir de alimentação para esses animais. Na segunda imagem temos um réptil que precisa de sol para manter o corpo aquecido. Na última imagem temos uma placa de conservação e preservação a este animal.
E o nível normal do rio cheio, mata do igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Tem época de várzea que o rio sobe um pouco. O rio inunda algumas áreas, os frutos, as sementes, os produtos, e toma conta de toda a área. E vai expandindo e consumindo todos esses alimentos. E a enchente onde ele se localiza é florestas inundadas ou igapó. Eles são onívoros, eles consomem tanto material vegetal quanto material animal. Quando está na seca, eles vão para o Rio Juruá, vão para a via principal, onde eles vão poder aparecer na época de seca. Aí eles vão sair e vão para a praia para poder desovar. Quelônios são consumidos desde os ovos até a sua idade adulta. O consumo de quelônios e seus ovos fazem parte da culinária amazônica desde antes da chegada dos colonizadores, e o uso preparatório desse recurso levou as espécies como a tartaruga a ficar ameaçada, né? Porque o consumo é muito alto. E por isso criou-se uma lei que protege esses animais. No entanto, não é crime matar eles, tipo, numa situação para sobreviver. Se eu tiver numa situação de um avião cair no meio da floresta e só tem a tartaruga para eu comer, e se eu comer dessa forma, não é crime. E também não é crime para povos indígenas que é cultura do seu povo se alimentar daquela espécie. Aí a gente vê algumas casas desse tipo de gente. Aqui podemos ver algumas instituições que ajudam, né, essa fiscalização e tal, com o objetivo comum, né, de conservar de forma participativa as populações de quelônios. Método de trabalho de conservação. Aí tem o planejamento, a coleta, a eclosão e a soltura. Agregado a todas essas etapas ao trabalho de pesquisa científica e social, além da educação ambiental, que é muito importante ensinar desde aos jovens, desde pequeno, que como é que se deve tratar com esses animais, né? Porque para ensinar eles a ter respeito, para ser mais fácil o controle. Aí o planejamento, recrutamento e treinamento e reuniões com os coordenadores, pesquisadores, acadêmicos e voluntários e demais envolvidos, além da preparação das áreas de reprodução pelos comunitários. Tabuleiro, para as de reprodução de quelônios em massa, é onde eles se reproduzem, vão para colocar seus ovos e tal. Bom dia, eu vou falar sobre coleta. Nesse primeiro slide, está acontecendo um acompanhamento técnico durante a transferência de ninhos de quelônios. Nessa transferência é feita a biometria desses ovos, né, para estimar o índice de conservação desses quelônios. No segundo slide, a gente pode ver exemplos de onde é encontrado esses ovos. No terceiro, a gente tem a diferenciação entre os quelônios, né, entre as espécies dos quelônios. A gente tem a tartaruga da Amazônia, o tracajá e o iaçá. A tartaruga da Amazônia são ovos redondos com casca fina e branda. O tracajá são ovos compridos com casca grossa e dura. E o iaçá são ovos compridos com casca fina e mole. Aqui também tem a diferenciação entre os rastros, né? Tem essa diferenciação entre os ovos. E outra diferenciação também muito comum é os rastros. Cada quelônio desse tem um rastro diferente, que também ajuda na identificação deles. Aqui, né, durante essa desova é proibido o banho em alguns locais, a pesca, justamente para a conservação desses quelônios. Aqui é quando ocorre a coleta, né, que geralmente é de madrugada ou de manhãzinha, que eles desovam. Então, eles montam postos de observação para poder estar monitorando a desova desses animais. Aqui, no caso, é o transporte para a chocadeira. Nesse transporte é feita a medição desses ovos para saber a espécie, a quantidade, e aí encaminha para a chocadeira.
né? A chocadeira é em formato de covas e cada cova tem o seu formato, certo? Como aqui a gente pode ver aqui, eles imitam, né, os ninhos naturais para usar a mesma medida de cada um para ter o índice maior de sobrevivência desses ovos. Aqui é quando são encontrados, né? Eles desovando, faz a biometria desses quelônios, faz a pesagem, como mostra na imagem, e faz a marcação. A marcação ajuda, né, no índice estimativa do crescimento desses quelônios, né, na conservação desses animais. A eclosão ou nascimento desses filhotes acontece após 2 meses a coleta. E assim que esses filhotes nascem, deve haver um acompanhamento, deve-se fazer uma contagem. Vocês podem observar em uma dessas imagens, tem uma moça com uma vasilha grande de alumínio fazendo a contagem desses filhotes. E é importante saber o número de filhotes nascidos vivos, os mortos e os ovos inviáveis para avaliar o sucesso do método que foi adotado por aquele programa de quelônios, por aquela comunidade. E enfim, preferencialmente os filhotes devem ser soltos no mesmo dia ou no dia seguinte do seu nascimento. Mas, devido à taxa de mortalidade muito alta, recomenda-se que os filhotes permaneçam no berçário por um período de no mínimo 2 meses. O tempo de permanência no berçário deve ser suficiente para que ocorra o endurecimento da carapaça. A carapaça é o escudo ósseo que protege o dorso, né, dos quelônios, a cicatrização umbilical e a eliminação do odor denominado PTU. O PTU, gente, é o cheiro forte que os filhotes recém-nascidos têm. Esse cheiro, ele atrai, né, os predadores, que são os gaviões, os peixes, os jacarés, entre outros. E aí, nessas imagens, temos alguns modelos, né, de berçário. O primeiro é um berçário de alvenaria, o segundo é um tipo de caixa de madeira fixa, o terceiro é uma caixa de água. A desvantagem dessa caixa de água é a necessidade de troca de água constantemente e o cuidado para não furar. E o terceiro é um modelo de gaiola telada, é mais resistente a ataques de jacaré, porém a sua desvantagem é que não circula tanta água. Antes de fazer a soltura, fazem-se a marcação dos filhotes. Os métodos de marcação mais usados em filhotes de quelônio são os cortes de artélio. É um método fácil e sem custo. No entanto, sua eficiência é comprometida devido à regeneração relativamente rápida da carapaça. Vocês podem observar na segunda imagem que uma moça está fazendo a marcação, né, com uma pinça na carapaça da tartaruga. Outro método mais eficiente é a implantação de microchips. Tem um menino, né, de blusa laranja, ele está fazendo a implantação do microchip, vocês podem observar, e uma pinça na carapaça da tartaruga. Outro método mais eficiente é a implantação de microchips. Tem um menino, né, de blusa laranja, ele está fazendo a implantação do microchip, vocês podem observar. E na primeira imagem, ele está com equipamento branco, fazendo a leitura, né, do microchip que foi implantado. E aqui já pode-se observar a soltura desses quelônios, né, nos seus respectivos lagos ou rios. As campanhas de educação ambiental são indispensáveis nos trabalhos de conservação dos quelônios, pois são ferramentas necessárias para atingir o público em todas as faixas etárias e sociais dentro das comunidades. Aí vocês podem perceber, né, que está sendo feita uma ação dentro da escola com crianças
E o envolvimento das escolas é essencial para fortalecer ações pontuais de conservação. E apesar da reprodução dos quelônios acontecer apenas durante a época da vazante, essas ações de educação ambiental é feita durante o ano todo. A Noite Cultural é um evento de celebração da soltura dos quelônios. É uma ocasião na qual as comunidades têm a oportunidade de mostrar o fruto do seu trabalho e a importância do projeto de conservação dos quelônios. E aí eles se confraternizam, é uma pequena festa, né, com alguns convidados, celebram missas, tem algumas palestras, muita poesia, muita dança, muita música, entrega de certificados, entrega de prêmios e assim por diante. Em 2017, o governo do Amazonas reconheceu os esforços dos ribeirinhos, junto com as instituições de meio ambiente, em criar áreas, né, de conservação de quelônios no estado, e viu que era viável, naquele ano de 2017, depois de ter coletado dados de eclosão, soltura, biometria, coleta, o governo viu que era viável uma porcentagem de 20% dos tracajás e 10% das tartarugas poderiam ser criadas, servir como fonte de recurso alimentício e fazer o escambo. Em relação às pesquisas, podemos fazer o acompanhamento do clima, que mostram bastante resultado em relação às mudanças climáticas, seja ela atingindo a cheia e a seca do rio, e também em relação à temperatura, né? Na temperatura, o monitoramento dentro do ninho, uma vez que ela determina o sexo do filhote. Há muitos casos também devido ao aquecimento global, há casos de ovos cozinhando mesmo na areia, nas covas, o que não era comum antes. Ao estudo laboratorial, que é essa influência da temperatura causa, né, em relação à razão sexual dos filhotes. Aí temos a observação de gônadas de um macho e de uma fêmea filhote. A criação comunitária para fins científicos, que se difere daquela criação comunitária nesse intuito só a ver os animais lá se reproduzindo e não a consumo deles. No caso desse senhor Raimundo, ele tinha 11 das 16 espécies amazônicas nesse cercado que ele tinha, que servia para a pesquisa dos alunos da Universidade do Amazonas. Ao monitoramento com radiotransmissor, onde é inserido com uma cola especializada um radiotransmissor, né, no casco do animal, onde a gente pode observar por onde esse animal passou. E além da parte aquática, a gente também vê que ele anda muito em terra. Então, esses animais são animais que transitam muito em diversos tipos de terreno. Também tem a técnica de flushing, de Lagewer, que é a coleta do conteúdo estomacal do animal. Aí o processo da abertura da boca, a introdução da sonda, a injeção da água, vira o animal de cabeça para baixo, ele regurgita e nós coletamos amostras que podem nos orientar a que tipo de alimento esse animal consome. Na alimentação do tracajá, nesse gráfico, observamos que eles se alimentam muito de frutos no período de cheia. Na alimentação do iaçá, é um animal que se alimenta muito de sementes no período de cheia, que a gente também pode ter um trabalho de preservação desses recursos vegetais que eles se alimentam. E a alimentação da tartaruga, ela também se alimenta muito de frutos na cheia. Todos os gráficos mostram a porcentagem do consumo desses animais de acordo com o que eles comeram. E esta foi a nossa apresentação. Obrigado.